Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz, hora da nossa oração e palavra, os ingredientes para uma vida diante do Senhor com êxito, com superação, é o nosso convite diário. Vamos juntos? Em nome do Senhor Jesus, inscreva-se em nosso canal, participe conosco comentando, compartilhando pedidos de oração e também compartilhando essa mensagem, enviando àqueles que você ama e que você sentiu assim, você percebeu enquanto estava sendo ministrado que poderia abençoar alguém, tá bom? Vamos juntos, em nome do Senhor Jesus. Eu estou com o Evangelho de Mateus. Nossa inspiração hoje vem de uma situação de derrota. Uma situação de derrota por parte de alguns discípulos de Jesus e logo a ação, a intervenção de Jesus ajudando-os na derrota deles e trazendo o ensino. Os discípulos de Jesus tentaram orar por um enfermo, que mais tarde vai ficar claro que, na verdade, aquele menino era endemoniado ou estava possesso, estava com um espírito de enfermidade, agressivo, por sinal, muito difícil a situação. E os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, por que nós não conseguimos lidar com esta situação? Você já fez essa pergunta em alguma esfera, algum momento da sua vida? Por que eu não dei conta? O que foi que deu errado? Por que o êxito não veio, a vitória não veio? Esta foi a pergunta dos discípulos de Jesus e a resposta de Jesus é na lata. A resposta de Jesus é imediata. A resposta de Jesus é assertiva e é específica, bem pontual. Jesus disse, Mateus 17:20, por causa da pequenez da fé que vocês têm. Por causa da pequenez da fé atrofiada, encolhida, minúscula ou não desenvolvida, a derrota tem esta explicação: faltou fé, faltou uma fé exercitada, faltou uma fé operante, faltou uma fé aprovada. Então Jesus ele vem com o ensino dizendo assim: pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a esse monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. E ele se mudará. Nada lhe será impossível. Eu gosto muito de trazer clareza a esse texto, a clareza que recebi há muitos anos atrás e repito muitas vezes, que o grão de mostarda e a semente a semente de mostarda e um grãozinho de areia têm o mesmo tamanho. Então Jesus não estava elogiando uma fé pequenininha, dizendo uma fé pequenininha é suficiente para grandes coisas. Jesus está dizendo que uma fé viva, essa sim, essa tem atitudes e opera coisas vivas, maravilhosas, como ordenar ao monte: saia daqui e vá para lá. Então, qual é o desafio para os discípulos? A primeira palavra de desafio, e eu recebo e estendo a você, é humildade. É humildade para, diante dos erros e das falhas que são inevitáveis na nossa jornada existencial, diante das falhas, perguntar, se autoavaliar, uma autoavaliação crítica. O que foi que deu errado? Onde foi que eu errei? De preferência, fazer esta autoavaliação diante de alguém mais experiente, experimentado, que tem o nosso respeito, que tem a nossa honra, como os discípulos fizeram com Jesus, né? O que foi que deu errado? Então, humildade para autoavaliar, de preferência diante de um mentor, diante de alguém que é referencial. E a seguir, a palavra vai crescendo e continua nos ensinando quando Jesus diz que é necessário fé, mas uma fé experimentada, uma fé viva, uma fé
em movimento, uma fé que opera, uma fé que tem a vida e o potencial para o crescimento. A diferença básica entre um grãozinho de areia e a semente de mostarda é a vida que ela carrega. E quando a semente de mostarda ela é colocada, quando a semente é colocada em contato com o solo, contato com a água, com o sistema próprio de operação dela, ela vai entrar em germinação, ela vai entrar em produtividade, ela vai entrar em expansão que é próprio da sua natureza. Então, receba esse desafio, encare aí as suas derrotas e aulas, receba o ensino do Senhor Jesus e coloque a semente que está dentro de você. A Bíblia fala que todos nós recebemos uma medida de fé. Todos, em Romanos 12, capítulo 12, versículos 1 e 2, que todos nós temos essa medida de fé entregue. Então vamos colocar essa medida de fé em operação como uma semente dada por Deus, como um presente dado por Deus, e vamos em frente vendo essa fé tornar-se operacional, crescer e então colocar vitórias em vez das derrotas, colocar resultados onde antes não haviam, colocar a vida de Deus naquilo que está acontecendo nas nossas próprias vidas. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, eu peço a Tua bênção no dia de hoje, pela vida dos nossos irmãos e irmãs, que a graça, o favor, a misericórdia do Senhor possam ser manifestados na vida, Senhor, dos meus irmãos, que hoje estão diante do Senhor, pedindo a Tua ajuda, pedindo a Tua graça e o Teu favor. Querido Deus, em nome de Jesus, venha o agir do Teu Santo Espírito, Senhor, neste lugar onde os nossos ouvintes estão sendo ministrados hoje. E os desafios de fé, Senhor, sejam encarados com um coração aberto para o aprendizado. Ó Deus, com esta vontade, com este desejo, Senhor, de vencer e de lograr êxito, onde até então só havia limitações, derrota e passividade. Que a Tua bênção seja sobre o Teu povo, naquilo que o Teu povo está intentando realizar no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. É isso aí, fica com Deus, um forte abraço, até.